O Nicolas Ferreira, ele está sendo destruído pelo Bolsonaro e pelos seus familiares. O bolsonarismo está boicotando o Nicolas Ferreira de todos os lados, a ponto do Alan dos Santos atacá-lo publicamente. E se o Alan dos Santos está atacando o Nicolas Ferreira, muito possivelmente o Eduardo Bolsonaro mandou. De todos os lados estão tentando cortar as asinhas do Nicolas Ferreira, e o centro da disputa é Minas Gerais. Primeiro, o Bolsonaro cancelou o evento contra Lula que aconteceria em Minas. Depois não convidou o Nicolas Ferreira para participar do palanque em Copacabana. Nicolas arrumou uma desculpa super esfarrapada falando que as passagens estavam caras e ele não conseguiria ir ao Rio de Janeiro no dia 16 de março. Conversa para boi dormir. A gente sabe que o bolsonarismo é um movimento em espiral rumo a uma autodestruição. Mas eu sinceramente não sei se o bolsonarismo conseguirá destruir Nicolas Ferreira como destruiu Alexandre Frota e Joyce Hasselman. Nesse vídeo você vai saber todos os motivos por que Bolsonaro quer destruir Nicolas Ferreira. E o primeiro local que você viu que havia uma possibilidade de rusgas de Bolsonaro com Nicolas foi exatamente aqui. Qual a sua opinião sobre o ataque do Alan dos Santos ao Nicolas Ferreira? O Eduardo Bolsonaro mandou o Alan dos Santos atacar o Nicolas? Essa desculpa da passagem tá cara foi só uma desculpa esfarrapada mesmo do Nicolas Ferreira? Você acha que o bolsonarismo vai conseguir destruir Nicolas como destruiu Joyce e Frota? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa o like, porque aqui no canal nós levantamos essa hipótese antes de qualquer outro lugar, então isso já vale seu like e se inscreva no canal. O Alan dos Santos, ele está lá nos Estados Unidos e ele fez um ataque direto ao Nicolas Ferreira. Vou mostrar o vídeo pra vocês. O Alan dos Santos é uma figura importante para o bolsonarismo e eu vejo que ele é ponta de lança do Eduardo Bolsonaro. Se o Alan dos Santos está atacando o Nicolas, é porque, muito possivelmente, o Eduardo mandou. Vou mostrar pra vocês, aqui tá o Alan dos Santos, ele tem lá um canal dele e tudo, e ele fez essa declaração sobre o Nicolas Ferreira. O Bolsonaro tá cedendo pra sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim, exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não, os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Ah, então agora, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam o quê? Não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Isso pra mim. E foi exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro falou, comentando a fala do Alan dos Santos. O Eduardo Bolsonaro falou qual será o futuro do Brasil sem o Bolsonaro, disse que nós estamos a ponto de virar uma Venezuela, aquela palhaçada toda. Só que, pro Eduardo Bolsonaro ter dado voz ao Alan dos Santos, porque quando ele compartilha, ele dá voz, ele aumenta o alcance. É porque ele, Eduardo Bolsonaro, quer que essa mensagem do Alan dos Santos chegue a mais pessoas. Então ele está evidenciando o mal-estar da família Bolsonaro com o Nicolas Ferreira. E o Eduardo até falou sobre o risco de perseguição aos aliados de Bolsonaro. Todo mundo sabe que essa história do Eduardo é uma grande palhaçada, uma grande pataquada. E o que eles querem mesmo é cortar as asinhas do Nicolas Ferreira. Quando aquelas postagens antigas do Nicolas Ferreira, todo aquele deboche, que ele gostava de meia molhada, One Direction e Sr. Fire na baleia, eu levantei a possibilidade aqui, eu falei assim, olha, isso tá com cheiro de gabinete de ódio bolsonarista. Quem resgatou essas postagens antigas para constranger o Nicolas Ferreira não foi o pessoal da esquerda, foi o bolsonarismo. E depois daquele episódio, nós tivemos várias outras situações de desgaste de Nicolas Ferreira com o Bolsonaro. E onde está o centro dessa disputa? Minas Gerais. A Ana Mendonça, do estado de Minas, não do estado de Minas Gerais, não. Tem um portal, um veículo, né, chamado Estado de Minas. E ela trouxe algumas informações interessantes. Porque o Bolsonaro quer o Nicolas como sendo um puxador de voto. Quer fazer com que o Nicolas puxe mais votos para o PL e seja mais votado até mesmo que o próprio Eduardo Bolsonaro em São Paulo em 2018. Então o Bolsonaro vê Nicolas Ferreira simplesmente como um soldado, puxador de votos para aumentar a bancada do PL.